Olá, bem-vindos ao programa A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e também o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje vamos conversar com a estilista Ana Salazar, que abriu a sua primeira loja em Lisboa 2 anos antes do 25 de Abril. Rui, como é que foi a Revolução na moda? A Revolução na moda já tinha começado, é isso que é uma das coisas que a Ana Salazar nos conta na nossa conversa. E, de facto, a Revolução acontece em sociedades ocidentais que estão a passar já por grandes mudanças. As grandes mudanças nos anos 60, com a música popular, com novas maneiras de vestir, com o culto da juventude. Há imensa coisa que está já a acontecer antes de 74 e 75 e depois que continua a acontecer depois, é o que a Ana Salazar também nos chama a atenção, mas às vezes até limitando um bocadinho aquilo que já estava a acontecer, até por questões logísticas, isto é, por questões económicas e financeiras. Vamos então ouvir. Abriu a primeira loja em Lisboa 2 anos antes do 25 de Abril. Verdade. Essa loja era a Maçã. Sim, exatamente. E eu queria tentar ver o 25 de Abril através da Maçã. O dia e aqueles dias que seguiram, e como é que as pessoas reagiram à Revolução. Soube de facto que estava a haver a Revolução e digo uma coisa, quer dizer, eu fiquei, muito agradada com essa situação. Quer dizer, já havia muitos sinais de que isso ia acontecer, mas fiquei muito chateada porque não pude abrir a loja. E a loja, já nessa altura, mesmo antes da Revolução, de facto era um êxito. Era um êxito, porque, toda a gente sabe que a loja abriu em 72, portanto, 2 anos antes da Revolução, e já tinha um público muito fidelizado, apesar das coisas serem, de facto, muito irreverentes, muito fora do que normalmente as pessoas vestiam, sobretudo nessa época, e portanto eu disse que grande chatice, não vou poder abrir a loja, porque, claro, as coisas estavam, foi um dia, impossível, 25 de abril de 1974 em Lisboa. Portanto, foi isso que aconteceu. Mas depois abriu, claro, no dia 26. Sim. E então, foi extremamente bom, porque além de todo o público que eu já tinha na altura, houve também aquela euforia que as pessoas durante vários meses, eu direi, sentiram que de facto iam ganhar, iam de facto ganhar muito mais dinheiro, as coisas iam ficar muito mais estabilizadas, e pessoas que tinham... foi interessante, porque, como toda a gente sabe também, havia pessoas que... Uns, de facto, fugiram para o Brasil e para outros lados, não é? Porque eram aquelas pessoas mais conservadoras, e outros não fugiram, mas ficaram cá, e até achavam... Até temos que dar um ar agora não tão conservador, temos não era bem, Exato. Não era, passaram a achar interessante. E passaram a fazê-lo através da roupa. Passaram-se a vestir de uma forma menos conservadora para no fundo não dar aquele ar de pessoas muito abastadas e pelo contrário, não é para se confundirem com o proletariado, não é bem isso, mas no fundo para darem um ar menos formal, menos ver aquela, de certa maneira, para se misturarem mais e passarem a fazer coisas, não sei. São o culto das falsas aparências, não é? Muitas pessoas que não eram minhas clientes passaram a ser pessoas que eram, de facto, não era o tipo de cliente que eu esperava que normalmente tinha, passaram a vestir, e pessoas, de facto, de classes menos abastadas, disseram que fantástico, agora tenho muito, quer dizer, estou a ganhar muito mais dinheiro, porque de facto isso pode observar-se em termos de passar a ir a restaurantes muito, muito bons, por exemplo, o Gambrinhos, que na altura era um restaurante caríssimo, passámos a ver o Gambrinhos cheio. Então, mas houve uma mudança na clientela, ou seja, perdeu alguns clientes, se calhar da elite do final do Estado Novo, que fugiram do país, ou que
Mas nunca tive esses, não. Não. Eu tinha, de facto, um grupo muito interessante de pessoas muito, mais, de uma forma geral, ligados ao que se chama inteligência ou mais intelectuais. Sim, absolutamente pessoas interessantíssimas mesmo. Pessoas, algumas delas já morreram, sim, mas pessoas ligadas à literatura, à poesia, quer dizer, os grandes, digamos, grandes nomes da nossa cultura, vestiam-se. Eram clientes clientes meus. Sentiu ao olhar para as pessoas em 74, 75, que estavam a vestir-se de maneira diferente, que arriscavam mais? Eu até acho que sim, acho que, pronto, também é preciso ver que nós sabemos, quer dizer, em termos internacionais, foram os loucos anos 70, sim. Já por aí, por acaso, coincidiram com a nossa Revolução, não é? Já nos anos 60 houve muitas coisas, não em Portugal, mas pronto, em Londres e Paris, houve Mary Quant e o Pierre Cardin com as mini-saias, aquelas, enfim, com uma série de coisas muito inovadoras e havia no ar em Portugal toda uma carga enorme de vontade de diferença. Aliás, penso que já tinha havido montes de tentativas para que, de facto, a Revolução acontecesse. Não é? Portanto, na realidade, o 25 de Abril, pronto, consumou essa mudança. Mas havia absolutamente as coisas que eu trazia de Londres, que eu primeiro comecei a trazer umas coisas, as pessoas, coisas tão giras e não sei o quê. E depois, claro, obviamente, com a loja, é óbvio que comecei a importar, não é? Eu acho que aquilo não foi nada tipo assim uma coisa do outro mundo, foi uma escolha especial, uma escolha porque já havia outras lojas que também estavam os concorrentes na altura, aqui a Loja das Meias e os Porfírios. Exatamente. Portanto, já havia imensas coisas nessa tentativa de inovação. Mas, por exemplo, até havia registros numa corrida às calças de ganga, não é? Que esgotaram na Loja das Meias, por exemplo. Não sei se... Presumo que na maçã também eram as minhas, porque, de facto, essa situação de termos polícia à porta, era, de facto, isso. Era porque as clientes eram tantas e depois, quando apareciam essas calças, que, de facto, era uma marca Inega, mas eram muito especiais, porque eram umas calças de ganga, já haviam calças de ganga, mas estas eram completamente diferentes, porque eram de lavés e tinham depois uns bordados muito especiais. Então as pessoas, quer dizer, faziam bicha porque elas esgotavam quase quando chegavam, e chegavam, sei lá, às 500, às 600, eram e depois vendiam-se de tal forma que foi daí a ideia, que depois até surge, de se começar depois a criar um armazém. Elas chegavam aos milhares, não sei se sabe, era uma coisa completamente louca. Toda a gente queria aquelas calças, então, e pagavam antecipadamente, o que é também um bocado uma coisa de fora do normal. As pessoas pagavam antecipadamente só para ter as calças. Mas além dessa situação das calças, aquela loja era um bocado como se fosse uma caixa de Pandora, onde tudo, porque existiam as coisas mais, era, portanto, desde casacos afegãs, túnicas indianas, portanto, era uma coisa tipo completamente diferente. E em 74, 75 chegou a ter figuras políticas como, enfim, figuras daquela política, quer militares, quer civis, como clientes da sua loja, ou irem lá comprar-lhe roupa? Sim, só que eu nem ligava nada a isso. Pronto, mas acontecia. Eu não ligava, às vezes chegava a ter os clientes mais importantes. Tive sempre pessoas muitíssimo importantes e super conhecidas, e porque aquilo, aliás, inclusive as minhas empregadas que estavam nas lojas, porque eu cheguei a ter 5 lojas, uma das lojas chamava-se mesmo Alice in Blues, porque era um bocado como se fosse Alice no País das Maravilhas, só que era em blues,
era uma loja que só vendia as ditas calças de ganga. Mas elas próprias, de repente eu dizia assim, não sei o quê, precisava de falar com a mulher do Guterres. Ligo-lhe já, porque ela acabou de... pronto, veio que teve cá de manhã, pronto, e outras pessoas, não sei lá, outra cliente também, que era a mulher do Ramalhantes, por exemplo. Assim, imensas pessoas. Eu agora, no momento, não lembro todas as pessoas, todos os presidentes da República. Mas e essas pessoas? Exatamente, do Sampaio também, não é? Enfim, Maria José Rita, claro. E imensas pessoas, claro. Mas isto logo a seguir ao 25 de Abril é um tempo de aparecimento de pessoas novas, de figuras novas, também com uma indumentária própria, não é? Isso influenciou de alguma maneira a evolução do sentido estético, não é? Por exemplo, se calhar as pessoas verem tantos militares na televisão como hotel, ou verem nos jornais, isto influenciou a evolução do sentido estético? Não, isso não. Acho que não. No outro dia lembrei-me, por causa de uma jornalista da Máxima, Maria Antónia Ferreira, que já morreu. Ela escrevia, e muita gente escrevia, vários jornalistas, que era um ar à Ana Salazar. Portanto, as pessoas, no fundo, vestiam-se de uma forma que tinha a ver com um determinado estilo, que era um bocado, na altura, pelo menos, era inconfundível. Mas nem sempre bem recebido, não é? Eu vi relatos seus a dizer que às vezes passavam por si pessoas na rua e diziam, olha aquela maluca, isso foi não o é? princípio. Isso foi o princípio, isso foi mais à altura da maçã. Pronto, a loja era assim uma coisa do outro mundo mais para cêntrica. algumas pessoas. Sim. E eu própria também era muito mais nova, não é? Mas porquê é que levava as pessoas a dizer isto? Era de facto um contraste muito grande entre a forma como se vestia... para algum tipo de pessoas. E depois então as pessoas diziam, olha aquela na rua e não sei o quê, porque eu usava já os cabelos um bocado sempre avermelhados e com um monte... Pronto, um penteado talvez mais... extravagante. Mas o Ana Salazar verificou um boom no seu negócio logo em 74 e 75, porque abriu ali 4 lojas de seguida e depois uma fábrica, não é? Exatamente. E era um tempo de muita incerteza que até retraía muitos empresários, não é? de ter os seus negócios e há aqui este contraste. Não teve receio de investir tanto numa altura tão nessa altura, porque tão isso foi assim uma situação em que em Portugal não havia nada no que diz respeito à moda, por exemplo, não é? E tinha havido exatamente uma situação que havia só as costureiras e pronto, que faziam as coisas a feitio e era uma coisa completamente diferente, e não havia ninguém que tivesse, portanto, lojas, inclusive nessa época, para os criadores de moda, não só em Portugal, mas foi também a época dos criadores de moda. Hoje, mas voltando ali a 74, 75, não tinha receio de investir em tantas lojas em tão curto espaço de tempo? Ou seja, era uma procura assim tão grande que justificava isso? Realmente justificou, completamente. Depois, mais tarde, eu tive em Lisboa, tinha 3 na Avenida de Roma, depois, porque eu vi uma dessas, era a Alice in Blues, pronto. Depois ia uma na Rua do Carmo, que foi emblemática, foi a mais importante, e ficou até ao fim, não é? Não, mas queríamos ficar aqui neste período de 74, 75 para perceber como é que se deu essa mudança de avançar para a criação de uma fábrica, quase, não é? Era uma fábrica, um armazém em que passou a produzir a sua própria roupa. Porque isso foi exatamente naquele período. Isso acontece em muitas coisas nessa altura, porque foi exatamente nesse período depois que começa a recessão exatamente porque houve a Revolução. Sim, mas depois começa a história do Vasconcelos, começa realmente logo com problemas, ou seja... Austeridade. E daí vem logo... As pessoas começam a dizer, não era bem assim, as coisas não eram bem assim. Em 75 sentiu a retração. Em termos de moda, a nossa mão de obra era muito barata. E então ele começa a restringir as licenças de importação para que, no fundo, se passe a exportar, mas a exportar com preços mais altos e portanto, fazerem preços, a mão de obra passar a ter mais qualidade em vez de ser muito barato. Isso é uma medida que tem uma certa lógica. Essa, por acaso, acho boa medida. Isso até foi interessante porque depois passei a ter mais um trabalho extra, que foi fazer no Norte uma espécie de
pronto, digamos, umas feiras de moda em que eu ia fazer coordenação de uma série de fábricas, tentando que cada um deles fizesse uma coleção mais bem feita, com modelos mais apelativos, para mostrar, no fundo, aos compradores que eles tinham, além de poderem confeccionar, que eles sabiam, e muito bem. Nós, aliás, somos uns ótimos confeccionadores. A nossa indústria têxtil é ótima. No verão de 1975, quando Vasconcelos começa a falar de austeridades, começa a haver problemas de visas, sentiu nas suas lojas alguma retração da clientela ou comprar menos? Não. Não. Pois, nessa altura não tínhamos, por exemplo, houve uma altura, isso eu lembro perfeitamente, que nós deixámos de ter turistas americanos, mas o mundo todo deixou de ter. Pô. E aí, antigamente tínhamos imensos. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Bem-vindos de volta à segunda parte deste episódio de A Vida em Revolução. Há uma coisa que também é associada também aos anos de 1974, 75, que é um certo abertura em termos de relações pessoais, isto é, ao divórcio em 75, quer dizer, há pessoas que se dão a divorciar, a estabelecer novas relações. Como é que isso foi vivido em termos de moda? Quer dizer, as pessoas, esses novos divorciados começaram a vestir-se de outra maneira. Como é que viu isso? Quer dizer, sabe que acontece uma coisa, que eu passo a ter uma vida muitíssimo ocupada, que nem consigo estar de perto para ver. Pronto, eu depois aí sou criadora, estilista, pronto, como quiser, ou estilista de moda ou criadora, ok. Mas é assim, eu passo só a estar a criar. Nessa altura ainda não, ainda estava pior. Estão a falar em 70 e tal. Quase, então 75. estou a viajar. Tive uma casa em Londres, a viver em Londres. Quer dizer, não estava cá. Mas vinha cá, ia e vinha. Portanto, eu nem sequer me percebo dessas grandes mudanças em Portugal. Grandes Mas quando vinha entre os seus amigos, notava algumas diferenças? Eu não dava quase com ninguém, eu dava-me imenso com ingleses. E o que é que eles diziam de Portugal? Fazia conversas sobre Portugal, perguntavam-lhe coisas? Nada especial. Dava-me com inglês e pronto. Mas eles não tinham curiosidade sobre a Revolução? Não, também não. Sobre aquilo que estava a acontecer? Sabe que eu não acho que as pessoas nunca têm muita curiosidade. Agora, também é assim, houve uma altura que depois começaram a dizer o país é muito engraçado e tal. Agora também noto-se, não estão a achar tão engraçado assim. Noto isso mesmo. Porque havia alturas, imenso, até nunca, de certa maneira, até me interessa muito. A Itália, como sabem, é um país também muito interessante. Aliás, fiz feiras em Itália, fiz feiras portanto, as feiras de moda, não é? A Itália, depois vendi para o Japão, eu sou uma pessoa muito pouco em Portugal. Essa também houve uma questão que me tinha posto em conversa, que tinha falado da história, como é que se vendiam essas lojas. Eu não tinha noção, tinha vendedores e eles é que tinham essa noção não é? Portanto, eu era basicamente na empresa, eu era a criativa, portanto havia montes de coisas que me passavam um bocado, como se costuma dizer, ao lado, não é? E coisas que também eu, por exemplo, nunca senti ser uma portuguesa lá fora. Senti-me sempre as pessoas, por exemplo, em França, uma coisa interessantíssima é que, vendo uma mulher portuguesa, francesa, japonesa ou italiana, vendi também em lojas muito interessantes em Itália, mesmo ótimas em Milão, sobretudo, na rua, com um saco, que os sacos eram sempre iguais e eram todos iguais em todo o mundo. Era o mesmo tipo de mulher. Acredita-se que é interessantíssima essa situação. É eu ver as mulheres tinham o mesmo tipo de
de personalidade, de atitude, não é? Portanto, a mulher Ana Salazar, exatamente. É muito interessante isso. Falou das lojas... Isto na época já que eu assinava as coleções. Falou das lojas que abriu, obviamente passou a ter bastantes empregados, mas tinha... Estes anos 74, 75 são anos de conflitos laborais, greves. Nunca teve. Não. E nem receio disso, quer dizer, nem passou para a cabeça poder ter esses problemas desse nível. Porque nós tínhamos o ateliê, portanto. Mas não era calmo à volta, não é? Portanto, ou seja, havia grandes paralisações e grandes lutas laborais. Mas nós não chegava aí. Não chegava. Nós tínhamos o ateliê com relativamente umas 20 pessoas, depois tínhamos menos. Mas nessa altura sim, e depois tínhamos a fábrica que chegou-se de facto a ter 50 pessoas, pronto, mais de 50 não, mas as coisas correram mais ou menos bem. Sempre bem. Sim. Mas a fábrica era perto de nós, também é isso, não era num sítio longe, portanto era tudo aliás na mesma rua e era ali perto ali perto do Lumiar, afinal. Mas agora Era tudo mais fácil, porque foi uns anos atrás. Hoje em dia, as rendas são muito mais altas, tudo isso, não é? Já agora uma curiosidade, quer dizer, em 74, 75, obviamente, com o seu apelido, ninguém lhe chamava a atenção para o seu apelido. Não, já me perguntaram assim imensas vezes. Imensas vezes. Foi? Não, exato. E já... E pronto, essas histórias às vezes também iam lá para ver se as coisas estavam ilegais, nós tínhamos tudo legalizado, tudo. Portanto, às vezes pudéssemos trazer coisas, sei lá... Contrabandos. Exato, isso. E Salazar, sim, uma coisa engraçada, alguma vez tinham feito conotações ou tinham achado menos bem de ser do nome, não é? Pelo contrário, até foi um nome, depois é engraçado porque isso é em inglês ou francês ou em qualquer língua. É muito fácil até em japonês não, só traduzido é diferente. Mas era fácil eles depois, como marca, que não fosse quando falava, claro que não iam traduzir em japonês. Mas... Nunca teve de pensar em mudar o nome depois da Revolução por causa disso? Nunca, que era o nome do marido, é não é? muito interessante. Eu, aliás, tenho Pinto Lobo e até tirei. Não tirei, está lá, pronto, nos documentos não existe Pinto Lobo também, que é da minha família indiana, era o meu pai. Os trabalhadores que tinha, portanto, 50 na fábrica, mais 20 no ateliê, usavam a sua roupa? Usavam a roupa que fazia? Não usavam, não compravam. Só nas lojas é que elas vestiam. Havia umas peças da coleção, como sapatos e não sei o quê, que eu oferecia, porque elas tinham que utilizar, não podiam estar depois a devolver, não é? Mas de resto, todos os dias vestiam uma peça, pronto, que era sempre interessante e, quer dizer, eu acho que é apelativo porque pronto, as clientes vêm e vêm e acho que é interessante estar. Pronto, isto era a minha política, porque há montes de lojas que elas vestem uma bata ou vestem, pronto, outras coisas, não é? Isto era digamos, uma política minha. Tenho curiosidade em perceber como é que eram as produções de moda na altura, ali em 74, 75. Eu presumo que fosse algo muito amador comparado com aquilo que acontece hoje em dia. Como é que preparava estes eventos? Como é que era? Pronto, finais de 70, princípios de 80, comecei a fazer os chamados acontecimentos de moda. Pronto, que foi assim uma coisa, pronto, completamente inusitada, não existia. Fazia no Coliseu, cheguei a fazer no Coliseu, na Estufa Fria, na Sociedade de Belas Artes, pronto, em sítios que, pronto, tinha que fazer do princípio ao fim. Agora, exatamente, existe aquela plataforma da Moda Lisboa, que eles organizam aquilo tudo e as pessoas só levam as coleções. Mas antes, não, eu tinha que fazer tudo do princípio ao fim, porque se eu fazer um desfile na Estufa Fria é inconcebível. Portanto, tem que fazer tudo do princípio ao fim, tipo montar o palco. Exatamente. Fazer a estrutura toda cénica e depois, pronto, é que depois disso tudo, era uma semana inteira. Mas nos primeiros desfiles, eu ainda ali mais em 74, 75, como é que as pessoas reagiam quando... A loucura, porque assim, ainda por cima não havia... As manequins a exatamente. Primeiro, os convites eram tipo um bocado livres.
agora há um público, não é tipo, quer dizer, um público tem alargado, mas de qualquer maneira convida-se mais ou menos a imprensa tal, e pessoas interessantes, os influencers, agora imensos influencers, são mais que muitos, são todos. e pronto, e pessoas mais ou menos ligadas à moda e tal. Nessa altura, eu gostava de dar a moda a conhecer, porque não havia o rigor do primavera-verão. Pronto, no fundo, agora vai-se apresentar as coleções, agora nesta edição, acho que, por exemplo, da Moda Lisboa e do Portugal Fashion, não é? Vão apresentar do inverno, portanto, são as coleções de inverno do próximo inverno. Mas naquela altura, por vezes, apresentava-se a coleção mesmo daquela altura. Portanto, aquilo é uma coisa muito tipo para quem quisesse ir. Portanto, eu chegava a ter 6.000 pessoas, uma coisa louca. Encheu o Coliseu completamente. E os manequins? Os primeiros manequins, nesta altura, eu cheguei ainda... a ter que preencher o Coliseu com imensos, não manequins, mas com, até personalidades, no fundo. Eu cheguei, imagino uma vez, a Janinha Meli Castro, a Fernandinha Fragateiro, que hoje é uma excelente escultora, não é? Mas que eram todos meus amigos, não é? Pessoas assim muito importantes não eram manequins profissionais e iam vestir as suas roupas? Eu vestia porque, enfim, elas, pronto, eram minhas clientes e amigas minhas e não sei o quê, mas pronto, eu punha às vezes como figurantes, que depois uma vez fizemos um desfile em que pusemos os manequins todos lá para trás e só fizemos com os figurantes à frente, porque eles eram tão importantes todos eles. Portanto, quer dizer, não ligava nenhuma às regras normais, mas eram tão importantes e tão... Quer dizer, eu acho que as pessoas saíam de cada um desses acontecimentos de moda, como eu chamava, a pensar quando é que é o próximo e a pensar como é que se vestiam. Porque o próprio público em si, apesar disto ser assim uma coisa tão nada reservada, mas um bocado assim open para toda a gente, no fundo, com entrada livre para toda a gente, aquilo era muito interessante, porque afinal via-se na plateia as pessoas vestidas quase como na passarela. Mas e era uma atividade cobiçada, ser manequim? E isso começou, sim, nessa altura houve todo um glamour. Uma curiosidade. Houve todo um glamour que hoje em dia não há. Hoje, por exemplo, vai-se aos desfiles e as pessoas, está tudo com ar enjoado, está tudo... Quer dizer, está tudo com aquele ar. As pessoas cá fora estão sempre a querer ser, pronto, como essa história dos influencers, então agora é que... Diga-me uma coisa, quando nós olhamos para aquelas fotografias meados dos anos 70, às vezes alguns aspectos da moda que hoje nos parecem um bocadinho bizarros, quer dizer, aquelas calças à boca de sino, aquelas golas enormes. Tudo, como é que viu a moda é muito cíclica. Mas portanto isso não horroriza, digamos assim, ou não achou, e achou que pode ainda voltar, não é? E voltou completamente. A moda é bastante cíclica e ela não pode... o que eu acho é que é sempre reinventada de forma diferente. Não é, por exemplo, as calças que eu também tive, essas calças de ganga, mas também... portanto, boca de sino e foi cheio de bordados e uma fase depois posterior àquelas que eu estou a falar, mas uma fase posterior também em jean também. Hoje elas já são diferentes. Portanto, as coisas têm que ser depois, quer dizer, reinventadas de formas diferentes, não podem ser exatamente o modelo que havia nessa época, posto hoje, é sempre todo apresentado de outra forma, isso eu acho. Mas um dia podemos voltar, portanto, a vestir como nessa época. Não, sim. E já muitos, quer dizer, não só jovens, muitas, pronto, particularmente jovens, quer dizer, mas há muitas pessoas, também menos jovens, que vestem assim. Isso era um contraste com a época. Naquela época havia um contraste maior entre os jovens e os mais velhos, não era? Sim, hoje não há. Mas naquela altura havia, não é? Para mim, o cinzentismo não é cinzento. Voltou outra vez. Ou azul, ou assim. É aquela coisa... Do uniforme, uma espécie de uniforme.
inclusive, por exemplo, as pessoas vão a um restaurante assim mais interessante, não sei o quê. Aqui há uns tempos ainda se via assim um cuidado especial, uma coisa qualquer. Pronto, porque não é preciso uma pessoa ir vestida de fato e gravata, não é isso que é importante. Ou de uma mulher ir, sei lá, com os saltos altos e com um vestido muito especial, não é isso. É ser diferente. Mas por falar em cores, do ponto de vista estético, as cores da Revolução daquela altura seriam o verde e o vermelho, o verde militar e o vermelho dos escravos? Não. Para mim, olha, por sempre, como sabe, eu sou muito conhecida pelo preto, não é? Portanto, não é por aí. A moda pode ser qualquer cor, até pode ser cinzenta, mas tem que ter originalidade. A pessoa ter um cuidado especial, não ir assim, como sai do escritório e vai estar a ver um bocadinho este tipo de coisa. Mas é o que eu acho sempre, porque essa história do cinzentismo faz-me assim, que eu às vezes até gosto, acho uma cor muito bonita. Depende do cinzento, mas acho uma cor bonita. Mas é isso. Ana Salazar, foi um gosto tê-la connosco. Muito obrigado. Pelo convite. Muito obrigado.